Olá, nono ano. Vamos para a nossa aula para o quarto módulo. Iniciamos aí, fechamos o terceiro bimestre, estamos aí pela semana da prova, vamos para o quarto bimestre. Vamos para o quarto bimestre, que nós estávamos estudando sobre o continente europeu, estudamos aí sobre a divisão dele em duas porções, que era o lado oriental e o lado ocidental, e fechamos esse conteúdo. Agora nós vamos para o módulo 4, que está tratando, a princípio, tem 2 capítulos. O primeiro capítulo vai estar tratando aí sobre o menor continente do mundo, que é a Oceania. A gente vai estar vendo aí um pouquinho da formação, da estrutura e do destaque de aspecto natural lá dessa região, alguns aspectos como relevo, por aí vai. E no próximo capítulo, a gente vai estar vendo sobre questões ambientais, ok? Nesse módulo 4, está tratando esses 2 pontos. Oceania, tratando também a questão de áreas polares e a questão do meio ambiente. Vamos para a gente iniciar. Vamos lá pegar nosso livro e abrir aí no módulo 4. Vou compartilhar aqui com você a tela, mas pegue o seu livro para você acompanhar. E dessa forma fica melhor. Então vamos lá. No capítulo 8 aí, como eu falei, Oceania e a região polar do Ártico. Né? Nesse capítulo a gente vai estar falando esses 2 pontos aí de informações. E a região polar do Ártico, que fica na porção norte do planeta, a gente vai estar vendo mais para frente. Vamos iniciar agora com a questão da Oceania, que é o menor continente que a gente tem em extensão, é o menor do mundo. Vamos lá. Deixa eu passar aqui Vamos lá. Isso aí. Vou dividir aqui a página. A primeira coisa que a gente vai ver é o mapa físico e político, né? Aqui mostra o território da Oceania, apresentando aí suas principais porções. A gente vai ler o texto aí para a gente acompanhar como o livro trata, mas a princípio vou apresentar aqui para vocês, mostrar algumas partes. Todo esse território é o território da Oceania, tem como principal e maior país desse território, desse continente, a Austrália, o segundo maior, Nova Zelândia. A gente tem um território aqui também que se destaca, que é a Papua Nova Guiné, que pertence à Oceania, e a gente tem 3 arquipélagos, né? Esse aqui, ó, que está embaixo aqui de onde eu marquei, ó. Melanésia, que é um conjunto de ilhas, eles estão marcados aqui. Você perceber, tem mais áreas pontilhadas. Você consegue, com o seu livro, você consegue visualizar melhor. Você tem, então, a Melanésia, que é chamada assim por ser ilha de negros, né, onde predomina a população negra. Então, Melanésia. A Micronésias, que é formada por pequenas ilhas. E tem um outro conjunto de ilhas que é chamado de Polinésia. Então, a Oceania toda ela é formada por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e por esses arquipélagos aqui, ok? A princípio, a gente destaca o seguinte: Austrália, Nova Zelândia e 3 arquipélagos. Quais são os 3 arquipélagos? Polinésia, Micronésia e Melanésia, ok? Esse é o que marca aí o território da Oceania. Então, vamos lá ler o texto para a gente tratar de acordo com o que o livro trata. Oceania e suas regiões. Em termos de extensão territorial, a Oceania é o menor dos continentes da Terra, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só uma paradinha aí. Esse tamanho do continente inteiro da Oceania é o tamanho aproximado do Brasil. O Brasil tem um pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para você ver que é um continente não tão extenso, apesar de ser extenso, por isso que o Brasil também é considerado um país de dimensões continentais, porque ele se assemelha aí a lugares que
por sua extensão parecida, são chamados de continentes. Vamos seguir aqui. No entanto, a região abriga diversos arquipélagos, separados uns dos outros por grandes distâncias oceânicas. Analisando o mapa abaixo, é possível observar que a Austrália é o maior país da região e apresenta dimensões continentais. O arquipélago da Nova Zelândia e o território da Papua Nova Guiné, por sua vez, representam as mais extensas áreas insulares da Oceania. Ou seja, o que é uma área insular? Aquilo que é considerado ilha, né? Uma pequena porção de terra circundada por água é chamado de ilha. Uma grande extensão de terra circundada por águas oceânicas no seu entorno é considerado um continente. Então, no caso da Papua Nova Guiné e da Nova Zelândia, são pequenas porções de terra circundadas aí por águas oceânicas à sua volta, né? Então, por isso que eles usam a expressão, são as maiores extensões insulares, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Desculpa, só um minutinho. Então, continuando lá. A Oceania abrange ainda diversos arquipélagos com ilhas extremamente pequenas. Vamos seguir aqui. Dispersas ao longo do sudeste do Oceano Pacífico. Sudoeste do Oceano Pacífico. Esses conjuntos de ilhas representam micropaíses que, de modo geral, concentram sua infraestrutura e povoamento em uma ou mais ilhas principais. Alguns arquipélagos também pertencem a outras nações, como as Ilhas Cook, né, pertencente à Nova Zelândia, Guam e Havaí, que pertence aos Estados Unidos, a Polinésia Francesa, que pertence à França. Essa porção da Oceania pode ser dividida em 3 regiões principais. Aí que vem aqueles arquipélagos que eu mostrei para vocês ali. Melanésia, né, que inclui arquipélagos de Fuji, Nova Caledônia, Salomão, Vanuatu, né, localizados no noroeste da Austrália. A Micronésia, formada por um conjunto de ilhas localizado a leste da da Melanésia, entre as quais estão Ilhas Marshall, Nauru e Palau. E temos a Polinésia, que é localizada na porção leste da Oceania, é formada pelos arquipélagos da Sociedade, Havaí, Kiribati, Ilhas Samoa e Tuvalu. Havaí aqui, como a gente viu e destacou, que pertence aos Estados Unidos. Parte da Polinésia. E agora os aspectos naturais da Oceania, aspectos físicos, algumas coisas que a gente vai destacar para nosso estudo aqui. Ok. Vamos lá, aspectos naturais. Com exceção da Austrália, que é banhada a oeste pelo Oceano Índico, ok? Com exceção da Austrália, que é banhado no lado oeste pelo Oceano Índico, toda a Oceania se encontra na zona do Pacífico, que influencia o clima e diversos aspectos do continente. Conheça a seguir as principais características do relevo, dos tipos climáticos e da vegetação verificados na região. Então vamos lá, a gente vai destacar aqui principalmente o relevo, que é o que faz parte do nosso conteúdo, que a gente vai perguntar hoje. Mas vamos ler o texto e depois destaca. Relevo e hidrografia. O relevo e a hidrografia da Oceania podem ser estudados de forma mais objetiva, com base na observação do mapa apresentado a seguir, que destaca a Austrália e Nova Zelândia, representando a maior parte do território da Oceania. Aqui a gente tem uma legenda que mostra a diferença aqui de altitude, né? De acordo com as cores, né? Por exemplo, esse verde aqui embaixo
de 0 a 200 metros e vai subindo, até que chega a essa cor aqui quase marrom, que é áreas acima de 1.200 metros. Então, a gente tem aí esse panorama da Oceania. Áreas mais elevadas, áreas dessas marronzinhas, áreas aqui também, ó. E aqui também na Nova Zelândia. Um destaque aqui para Nova Zelândia, já já a gente vai falar por quê. Então, essas são as partes mais altas que eu marquei ali, né? E entre as elevações verificadas na Austrália, destacam-se as Cordilheiras Orientais, o Planalto Ocidental e as planícies centrais. No entanto, de modo geral, o relevo australiano é caracterizado pelas formações de baixas altitudes, que, em média, não ultrapassa 500 metros. O que acontece? O local que tem baixas altitudes, isso significa que seu relevo é antigo, né? A formação dessas áreas são antigas, porque os lugares que foram formados recentemente, normalmente eles são mais elevados. Esses locais mais antigos, por causa do tempo, eles foram desgastados. E se são mais antigos, não teve nenhuma formação recente, isso significa que não teve nenhuma ação vulcânica ou nenhum terremoto. Só tem terremoto e vulcão nas áreas onde estão próximo a encontro de placas tectônicas, que aí vai ter um movimento, uma dinâmica tectônica. E aí formações recentes vão acontecer. Nos locais que não tem esse tipo de tectonismo, não vai ter formação recente, ok? É o caso aí da Austrália, que mostra que as suas altitudes são baixas, ou seja, o relevo é relativamente baixo, ok? Vamos continuar lendo o último parágrafo. Tal característica é parcialmente explicada pela ausência de tectonismo e vulcanismo, ok? As formações do relevo australiano são, de modo geral, muito antigas e se encontram bastante desgastadas pela erosão. Agora vamos ver um pouquinho aqui, ó, no caso da Nova Zelândia. A gente vai pular esse primeiro parágrafo, vamos por aqui, ok? A Nova Zelândia é o arquipélago do qual faz parte, ao contrário da Austrália, destacam-se pelo relevo acidentado e pela presença de cadeias de montanhas. Então já tem formações mais elevadas. Cadeias de montanhas jovens com grandes elevações. Então, no caso da Nova Zelândia, a gente já tem aí formações recentes, chamada aqui de jovens, com maiores elevações, ok? Aqui, ó, chega a ter, ó, principal dessas cadeias é conhecida pelos Alpes do Sul, na ilha sul do país, onde está o Monte Cook, ou Monte Auraki, com altitude de aproximadamente 3.700 metros. A leste dos Alpes Sul, localizam-se as principais áreas de planície da Nova Zelândia. A ilha norte do arquipélago também apresenta elevações significativas de origem vulcânica, incluindo aí vulcões ativos. Nessa ilha destacam-se ainda o Lago Taupo, cuja origem é associada a uma grande cratera vulcânica. Então, a gente viu que já na Nova Zelândia apresenta essa dinâmica aí relacionada ao tectonismo, ok? Vamos lá. A maior parte dos demais países da Oceania possui territórios reduzidos e se caracteriza como arquipélagos, cujas ilhas apresentam, de modo geral, terrenos montanhosos de origem vulcânica. A intensa atividade tectônica e vulcânica na região se dá pelo fato de que tais ilhas se encontram em uma zona de limite entre as placas tectônicas. O arquipélago do Havaí, isolado na porção central do Oceano Pacífico, é uma pequena extensão territorial e se destaca pela presença de 5 vulcões ativos em sua principal ilha, todos no Parque Nacional dos Vulcões Havaianos.
Fechamos aqui. Essa é um pouquinho da estrutura dessa região. Agora a gente vai destacar algo que é importante na Oceania, que são os corais. Vou falar só um pouquinho deles aqui, né? Por que que é importante? Porque tem um grande destaque no mundo por causa da chamada Grande Barreira de Corais. Né? Aí está aqui o texto, ó, os recifes de corais. Vou ler só esses primeiros parágrafos aqui e a gente explicar o que que é. No leste da Austrália, paralela à costa, encontra-se a Grande Barreira de Corais, maior conjunto de corais do mundo, que se estende ao longo de uma superfície de aproximadamente 348 mil quilômetros quadrados. A Grande Barreira abrange milhares de recifes, centenas de atóis, já vou falar o que é cada um desses, suportando uma enorme biodiversidade, mas atualmente se encontra ameaçada por causa das mudanças climáticas, que vem provocando a degradação dos corais a uma velocidade alarmante. A degradação das formações de corais vem ocorrendo por causa de sua composição, que é bastante suscetível ao aquecimento das águas oceânicas e que vem sendo verificado como uma consequência do aquecimento global. A gente para por aqui. Então, a gente está falando aí desse destaque dos recifes, né? Que a gente está vendo que forma aqui, toda essa dinâmica forma uma grande barreira de corais. E esses corais, né? Essa barreira de corais aí é um destaque no mundo. Tem mais de 348 mil quilômetros quadrados, ou aproximadamente isso. E nela encontra milhares de recifes, centenas de atóis e uma imensa biodiversidade. E hoje ainda passa por um risco por causa do aquecimento global. Então vamos lá, o que são esses itens aí? Recife, coral, atóis ou atol, né? Vamos lá ver o que é isso. Aqui embaixo a gente tem a descrição, atol. Ilha oceânica que se forma a partir de uma estrutura construída basicamente de corais, apresentando aspectos aproximados de um anel e com uma lagoa no interior. É como se fosse uma montanha que nasce a partir de um vulcão, né? Ele sobe, e quando aparece na superfície do oceano, ele se torna uma ilha, né? Um vulcão debaixo do oceano, ele surge e vai formar aquela montanha que fica com a ponta acima ali da superfície do oceano. E aí, naquela região, forma ali os corais. E aí, fica em forma de anel e acaba surgindo ali como se fosse uma lagoa no interior. Então, a isso é dado o nome de atol. E o segundo item aí é o coral, que é formado por organismos marinhos com esqueletos calcários. Então, isso a gente chama de coral, né? E o recife, que são estruturas litorâneas, né, próxima ali ao litoral, ou seja, no encontro do continente com o mar, formados por arenito ou corais sedimentados. Então, a partir do coral, a gente pode encontrar o atol e pode encontrar os recifes, ok? Vamos responder a nossa questão de hoje, né? Primeira coisa que a gente vai responder aqui é: quais são os dois principais países do continente Oceania? Os dois principais países, como nós vimos, são Austrália e Nova Zelândia. A segunda pergunta da nossa folhinha dessa semana é: considerando o território da Oceania, entendido como Austrália, Nova Zelândia e os arquipélagos, qual deles se caracteriza pela ausência de tectonismo e vulcanismo, formações de relevos antigos e desgastadas pelo processo erosivo? Nós vimos que é a Austrália que apresenta essas características, a ausência de vulcanismo e tectonismo. Então, segunda pergunta, a resposta é a Austrália. E a terceira é: explique o que são corais, né? Corais são aí organismos marinhos com esqueleto calcário. Isso aí é o que é o coral, ok? Então, fechado aí pra gente. Até a próxima aula.
Encerramos por aqui.